Meus amigos, que jogaço, que jogo maluco. Acabou hoje um pouco mais cedo, Manchester United 4, Bournemouth 4, tá? Antes de sair aqui soltando os cachorros, criticando todo mundo, que era pra gente ter ganhado esses 3 pontos, vou começar do começo hoje, tá bom? Antes de mais nada, mais uma segunda-feira, eu espero que seja a última. Se você é um privilegiado que não estava fazendo nada nessa segunda-feira, estava de férias ou é milionário, não precisa trabalhar, enfim, 5 horas da tarde, uma segunda-feira, você conseguiu assistir esse jogo no sofá, tranquilo, meus parabéns, você é um privilegiado. Só que tem uns CLTs louco aí, né, que acorda às 5 horas da manhã, que pô, dá um jeito, igual eu, de assistir o jogo. E, graças a Deus eu assisti esse jogo, porque foi um jogão. E se você perdeu, porque esqueceu ou porque não conseguiu assistir, meus sentimentos. Porque foi uma das melhores partidas do ano, tá? Mais uma. E Premier League, tá aí, né? Você prefere passar Brentford e Leeds num domingo à tarde e deixar o Manchester United pra segunda, 5 horas da tarde, né? Eu sei que a Premier League é inglesa e lá é à noite e é diferente de ser 5 horas da tarde, mas, pô, pra gente brasileira que pesa, né? Mas enfim, uma partidaça. Quem gosta de futebol, principalmente quem não torce nem pro Manchester United, nem pro Bournemouth, se esbaldou, né? A gente ficou com raiva em alguns momentos, feliz em alguns momentos, mas quem simplesmente assiste por assistir porque gosta do esporte, meus amigos, foi um pratinho, tá? Um jogaço. Rubão hoje escalou Lemes no gol, Ioro, o Heaven e o Shaw. Lá na frente, sem surpresa, Bruno Fernandes, Casemiro, Amad, Dalot. Lá na frente, Mbeumo, Malte e o Matheus Cunha, tá? Mas antes de eu falar dos jogadores, vamos falar do jogo, tá? Bom, deixa o like e comentem já o que você achou do jogo, tá? E assistem até o final, porque os melhores comentários vão no final, tá bom? O jogo começou com o United muito indo pra cima, martelando como vem fazendo. Só que peca que errou algumas chances. Perdeu muitos gols. Principalmente com o Belmont, com o Matheus Cunha também, tá? Só que no lance do Amad, ele começou o lance, ele acho que foi o Dalot ali do lado que cruzou, o Matheus Cunha cabeceou, sobrou pro Amad, o Amad colocou pra dentro, 1-0 United, tá? Gol importante, antes dos 15 minutos, pra dar confiança, pra dar peso pro United, mas não adiantou muita coisa, porque a gente toma o gol de empate. Pior, a gente martela, martela, martela e não faz gol. O Mbeumo cansou de perder gols. O Matheus Cunha cansa de perder gols nesse jogo. Principalmente no primeiro tempo, depois que faz o primeiro gol. Quando o United não consegue concluir, não consegue matar, porque o Bournemouth estava jogando nada, e o United estava dominando a partida. Quando o United tem a bola na mão para matar o adversário, não mata. O que acontece? Gol de empate. Os caras empataram e tava tudo encaminhando para você ir pro intervalo com 1-1, igual foi com o Wolves. Só que aí surge o Casemiro, faz um gol de cabeça e comemora, e a gente vai pro segundo tempo com uma energia muito boa. O que eu penso? Cara, a gente vai voltar, a gente não vai deixar de ganhar essa partida, porque a gente tá com vibração, o Casemiro saiu comemorando e tal. Só que aí vem o segundo tempo, sem modificações, e o United dormiu completamente, velho, e toma 2 gols, tá? O primeiro nas costas do Ioro, o primeiro gol do Bournemouth foi o do Semenyo, que o United tá até de olho. Culpa um pouco do Shaw e do Malte ali, mais o Shaw, tá? Não pode ir mole naquele jogo de corpo. Depois, quando o Bournemouth empata, o Ioro toma nas costas. E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira que o Ioro toma nas costas, tá? Mais uma bola nas costas, o Heaven não consegue acompanhar. Os caras fazem 2-2. Imediatamente sofre uma falta em minutos depois. E os caras fazem o 3-2. É inacreditável
o que aconteceu. Inacreditável. Só que acontece com frequência. É inacreditável, mas acontece com frequência. E a gente toma a virada. E aí, meus amigos, sinceramente não sei o que pensar, porque o Bournemouth é um bom time, vem numa fase ruim, mas, cara, pega o United e os caras acordam, né? E faz ali o 3-2 com um belo gol de falta. Só que aí surge o Bruno Fernandes do nosso lado. E o Bruno Fernandes faz aquilo. Olha, se você não assistiu o jogo e não quer assistir os melhores momentos, depois que você assistir esse vídeo, olha o gol de falta do Bruno Fernandes. Quem é privilegiado e nasceu ali, né, que pôde ver o futebol dos anos 80, não é o meu caso, eu vi um pouquinho dos anos 90, criança, tá? Tinha muito gol de falta. Na minha época eu posso falar, pô, tinha o Marcelinho Carioca, tinha os próprios, o Del Piero, o Nedved, o próprio Roberto Carlos fazia bastante gol de falta, tá? Falando um pouco mais dos anos 90, começo dos 2000. Mas nos anos 80 e 90 tinha muito gol assim, né? Com o Neto, com esse pessoal do Brasil ali, e também lá fora tinha bastante. E hoje é muito raro você ver uma cobrança de falta dessa que o Bruno Fernandes. Olha isso, velho. Um craque, um golaço, tá? Pra empatar, desafogar e colocar o United de novo no jogo. E mesma coisa que os caras fizeram com a gente fez. A gente buscou a virada numa jogada do Chesco que entrou. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Mas fica até o final, pelo amor de Deus. O Chesco, lá na ponta, cruza, o Matheus Cunha domina, caçapa. 4-3, velho. 4-3. E a gente fala, pô, até o Rubem Amorim aparece. Acabou, fura a bola, não sei. Mas a gente tem uma fragilidade enorme quando o Casemiro não tá em campo. O meio-campo, ele inexiste e a zaga fica muito frágil, tá? E a gente toma o gol mais uma vez nas costas do zagueiro. Não sei se foi do Martinez, que o Heaven já tinha saído, né? Do Yoro mais uma vez, mas eu acho que foi nas costas do Yoro mais uma vez, tá? Me perdoe se eu estiver errado. E aí os caras vão lá e faz 4-4, mano. E aí, velho, a tônica do jogo é o Bournemouth vai virar a virada da virada. Não aconteceu porque o Lemes não deixou. Se fosse eu ou você no gol, até esse momento, seria esse resultado. Que o Lemes não fez muita coisa, né? Uma ou duas defesas ali. Mas ele provou que ele foi importante. E graças a ele a gente não tomou a virada da virada, tá? E acabou assim 4-4. Alguns pontos. Jogaço, tá, gente? Jogaço de bola. Se você não vê os melhores momentos, pelo menos. Incrível, um jogo incrível. Pena que a gente não saiu com os 3 pontos, que a gente era pra ter vindo com esses 3 pontos e tá lá em cima. Tudo bem que a gente tá em sexto agora, não é uma posição ruim, dadas as circunstâncias. Mas a gente podia estar beliscando ali quinta, quarta colocação junto com o Chelsea, tá? Se a gente ganha, mas tudo bem. O Lemes hoje, até as últimas defesas foi ok, depois ele melhorou um pouquinho, mas, pô, disparadamente é o nosso melhor goleiro, então deixa ele aí. Lá nas pontas, né? A zaga, o Yoro, pra mim, jovem demais, tá ainda maturando, não sabe o que é Premier League direito, não dá pra confiar no Yoro ainda. Ele precisa de alguém de peso para jogar do lado dele, como o Delite, como o Maguire, por exemplo, que sabe o que é Premier League. É ruim, é caneludo, mas às vezes o Manchester United precisa de um zagueiro caneludo, ruim. Porque se vai com esses 3, olha isso, Yoro, Heaven e o Shaw. O Shaw é um improviso. O Heaven muito jovem, muito peso para ele ali, embora ele é muito bom, eu gosto muito dele, ele sabe sair jogando. O Yoro, mesma coisa. Os 3 estavam atacando. Os 3 estavam se aventurando no ataque, não tinha uma responsabilidade ali na zaga, como poderia ter com o Delite ou o Maguire. Então faltou isso. Eu acho que o United está tomando muito gol por conta disso. Eles estão se aventurando muito no ataque, estão se adiantando muito, tomando muita bola nas costas, tá? Se tem um cara pesado, se tem 2 caras pesados e um leve, faz sentido. Eu acho que vai melhorar. Como pode entrar o Delite e o Maguire, ou o Lisandro Martinez, tá com um jovem ali, pode ser revezando ali, Shaw, improvisado, que ataca bem, mas o Shaw não tá tomando tanta bola nas costas, os moleques estão, tá? Então assim, precisamos do Delite, precisamos do Maguire, os 2 estão machucados, então não é culpa do Rubem Amorim. Só que colocar essa zaga muito leve, que ataca muito, que faz muita marcação alta, você toma esse risco de tomar 4 gols, e muitos gols na bola nas costas. Não só do Bournemouth, mas com vários times. Essa é a minha análise, tá?
Concordando ou não, comentem aqui. Quero saber muito a opinião de vocês. Lá na frente, incontestável o Casemiro. Quando ele saiu, o time perdeu muito com ele. Bruno Fernandes não fez uma partidaça, mas, cara, o golaço que ele fez ali é isento de qualquer coisa, tá? O Diallo, um dos melhores jogadores, vai fazer muita falta. O Amad, tá? Muita falta, que ele vai jogar a Copa das Nações e vai sair. Quem não vai fazer falta nenhuma é um Belmont, que não tá jogando nada, que tá um pereba, que tá perdendo gol a rodo. Fala a verdade aqui. Fala a verdade mesmo, tá bom? Não vai fazer falta. Na outra ponta, o Matheus Cunha tá. Ele fez uma partida ok, ele busca, ele tenta, sabe? Mas ele tá perdendo muito gol. Precisa guardar, tá? E o Malte que começou bem, mas foi caindo depois. Acho que depois que ele cedeu ali junto com o Shaw, o gol de empate, e caiu, faltou confiança, não sei, tá? E o Dalot, foi ok, tá? O Dalot. O Casemiro é muito importante, além de fazer gol, dá um peso enorme. Bruno Fernandes, um golaço ali. O Amad vai fazer falta. O Amad Diallo vai fazer muita falta. E é isso, tá? Quem entrou? O Meino, dispensa comentário. O irmão dele tava com a camiseta lá, Meino livre mesmo, que se lasca, que vai embora. Muito bom ver o Licha entrando, o Lisandro Martinez, né? Muito bom. E o Sesco, cara, entrou já participando do gol ali, que revirou o jogo, que era pra gente ter saído com os 3 pontos, se fura P da bola, tá? Faltou furar a bola ali, tá bom? Que mais? Aí entrou Zirkzee, e entrou o Meno. O que mais que entrou? Entrou mais algum pé. O Dorgu. O Dorgu é o seguinte: você tem que olhar pra ele e falar assim, cara, por que não sou eu ali? Por que ele é profissional e eu não sou? É o grande questionamento. Quando você olhar pro Dorgu, você tem que pensar, por que esse cara é profissional e eu não? Tá? Não é à toa que ele tá armando no banco, porque é ruim, tá? E assim foi esse jogaço de bola. Gostei muito. Confesso que eu não tô tão triste assim com o empate, não. Né? Tá ok. Poderia ter ganhado, né? Mas sobre o Rubem Amorim, antes de criticar ele, tá? O United, ele tava num marasmo, numa tristeza profunda, com o Ten Hag, começo do Rubem Amorim. O time tá evoluindo, tá legal de ver o United. O United tá rápido, transição rápido. Ele tá conseguindo melhorar o futebol desse time. Os resultados eu acredito muito que vai vir como consequência. E ele ajustando 2 pontos principais. Esse sistema que tá tomando muito gol e as chances que a gente desperdiça muito, a gente vai conseguir vislumbrar boas esperanças pro futuro. Tá? Mas por enquanto corrija isso, Belmani. Esses 2 pontos é urgente. Jogaço. Graças a Deus acabou a nossa sequência de segunda. O próximo jogo é contra o Aston Villa domingo, no horário nobre, acho que é 1h da tarde, 1h30 da tarde. Finalmente, um pós-jogo tranquilo, no horário bom, e não 10h30, 11h da noite. Mas assista esse vídeo em 1x, tranquilo, sem pressa. Porque esse jogo foi absoluto cinema. Forte abraço.